Bom dia, mulheres abençoadas do Senhor. Vamos para mais um devocional nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Que você possa agradecer ao Senhor por estar acordada, respirando, falando, andando. Já é motivo de muita gratidão. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito mais Ele ainda fará. Que nós possamos continuar na posição. Amém? Glória a Deus. Vamos enviar esse aviãozinho para mais algumas mulheres, para que elas possam estar aqui conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Que nós possamos cada dia mais ser mais dependente do Senhor. Cada dia mais nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Glória, 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 aleluia, aleluia e aleluia. Nos alegremos na presença do Senhor. Amém? Glória, 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 aleluia, aleluia e aleluia. Shalom, shalom, Neia, seja bem-vinda. Estava aqui convidando mais algumas mulheres para estar aqui. As mulheres do Exército de Cristo, mulheres que o Senhor quer que esteja aqui hoje. Para estarmos falando, né? De Jesus, do amor de Jesus, falando um pouquinho das mulheres da Bíblia. E eu creio que vai ser uma manhã maravilhosa. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Já vou estar te convidando, né? Para você já ir entrando, para a gente já começar. Porque eu creio que tem um maná para ser derramado nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Já vamos começar orando. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Ai, meu Deus. Aleluia. Shalom. Shalom, shalom, Pati, seja bem-vinda. Shalom, 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 Neia. shalom, pastor. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Deus possa te usar hoje poderosamente. Amém. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Ontem, Deus estava falando comigo, né? Em relação à oração ali da Global Fire, né? A líder ali orando com a gente e falando para a gente agradecer. Em meio a tantos, o Senhor nos escolheu para estar ali, né? Amém. E é igual aqui. Em meio a tantas pessoas que poderiam estar aqui, Deus escolheu você, né? Amém. Então, isso é motivo de gratidão. Muita Eu alegria. falo, né, que a gente só precisa estar disponível. O resto é com ele. O resto é ele que faz. Então, quando você falou sim, você está sendo disponível
para que ele use seus lábios. Não é nada sobre a Neia, não é nada sobre a pastora Andréia, é tudo sobre ele. É contar um pouquinho das maravilhas que ele tem feito na nossa vida e falar um pouquinho das mulheres da Bíblia, que cada dia tem um maná do céu. Ontem a gente teve um culto ali, falando ali das duas parteiras, que foi, ó, tremendo, tremendo que Deus falou, né? Então, assim, às vezes Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para cumprir um propósito com a gente, mulheres que vão estar unidas no mesmo propósito. E eu falo que Deus me levantou para ajudar a despertar essas mulheres que estão cheias, cheias do Espírito Santo, para vir exalar o perfume dele, para vir pregar a palavra dele, e para que a gente entenda que nós vamos fazer parte da história de alguém. A Neia vai fazer parte da história de alguém, como as parteiras, que às vezes ninguém lembra, ninguém fala, mas fizeram parte da história do libertador de Israel. Fizeram parte do libertador, Moisés, quando elas não obedecem um decreto do rei que teria que matar todos os meninos que nascessem. Quando elas decidem, quando elas têm temor ao Senhor, mesmo correndo o risco de morrer, elas decidem obedecer. Muitas das vezes, quando nós corremos risco, a gente acaba desobedecendo por medo de morrer, por medo de ser chicoteada. Esther, quando ela vai ao rei Assuero também, ela não teve medo de morrer. O que que ela fala? Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Mas eu vou fazer o que o meu pai me chamou. Então, quando a gente vem para um devocional, né? Eu, pastor Andréia, quando eu vim para cá, eu não vim para agradar pessoas. Eu vim por obediência. Eu vim para obedecer o que o Senhor me chamou para fazer. E eu vou agradar todo mundo? Nem Jesus agradou. Vai ter pessoas que vai chegar aqui e vai falar assim, nossa, mas a pastora Maria prega melhor do que a pastora Andréia. A pastora Andréia não é usada por Deus e está tudo bem. Eu só estou aqui para obedecer o que o Senhor me chamou para fazer. Só estou aqui, disponível para que Ele possa usar os meus lábios todos os dias. E é sobre isso. Quando a gente entender isso, todo mundo vai para as redes sociais, vai falar do amor de Deus, vai pregar, porque a gente não precisa de agradar as pessoas. A gente não precisa falar para agradar. A gente precisa agradar a Deus. A gente precisa ter um relacionamento com Ele. Nós tivemos uma oração da madrugada poderosa. Nessa madrugada, eu vi que houve ali muito quebrantamento. E às vezes, o Senhor vai te chamar para lugares que ninguém está te vendo. Uma oração da madrugada é um lugar que ninguém vê a gente. Quando você está na oração da madrugada aí na sua casa, ninguém está te vendo. Como as parteiras. O que elas fizeram, ninguém estava vendo. Não tinha plateia, não tinha palco, era só as duas. Era só as duas. E hoje, muitas das vezes. Nós levantamos para o Senhor. Hã? É verdadeiro altar, nós levantamos para o Senhor quando ninguém está vendo. Exatamente. Só que tem muitas pessoas que, quando ninguém está vendo, não quer levantar o altar. Mas quando todo mundo está vendo, fala em línguas, rodeia, entrega a profecia. Mas quando ninguém está vendo, às vezes não quer fazer o que Deus chamou para fazer. Não quer renunciar, não quer. Ontem a gente viu no culto a Andréia falando, né, a respeito de alguns lugares que ela passou. Tem lugares que às vezes você está que vai falar que não tem necessidade de se orar tanto assim, não tem necessidade de se orar na madrugada, não tem necessidade de se jejuar tanto assim. E tá tudo bem. Eu sou a pastora, né, a Neia? A gente brincava muito antes que eu sou a pastora louca do jejum. Porque eu quero mais. Eu quero renunciar cada dia mais à minha carne, passar mais tempo com o meu pai para viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E tem pessoas que não querem, tá tudo bem. Só que dependendo do lugar que você tá, se você fica ouvindo as vozes,
às vezes pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus. E o mais lindo daquelas duas parteiras é que uma estava junto com a outra no mesmo propósito. Nenhuma desanimou a outra, nenhuma falou assim, ó, Néia, vão não, Néia, porque senão nós vamos morrer. O Ané falava, vão não, pastora, senão nós vamos morrer. Quando a gente está no centro da vontade do Senhor, é Ele que nos defende. É Ele que nos esconde. E o esconder de Deus, muitas das vezes, é proteção, porque Ele nos ama tanto, por isso que Ele não quer que a gente apareça. Por isso, às vezes, Ele não quer ainda que às vezes que você esteja lá no púlpito, ainda às vezes Ele está te protegendo ainda. Tem lugares que a gente vai que às vezes vai nos corromper. É verdade. Às vezes começa a nos levar para pregar em muitos lugares. E o que acontece? A gente se corrompe. A gente acha que a glória é da gente. A gente acha que a gente é que está fazendo. E a soberba, né? O orgulho que está matando muito cristão. Eu sei, eu posso, eu não preciso sentar para aprender. Ontem Deus falou muito. Quando a Andréia falou ali a respeito, né? Da conexão, amigas num só propósito. E às vezes quantas pessoas que a gente chama que caminha com a gente para vir com a gente. E às vezes elas acham que a gente está louca, às vezes acham que não é nada, que é só mais uma coisinha. Mas na hora que de repente Deus chega e fala assim, mas por quê? Obediência. Eu falo que eu fui tratada dentro da minha casa, eu fui lapidada dentro da minha casa apenas com meu celular, em obediência ao Senhor. Eu fui muito lapidada. Deus usou muito o Ministério Global Fire, a NEM me conhece há muito tempo, para me direcionar, para me ensinar qual caminho, o que fazer. Mas eu tenho a humildade de sentar para aprender. Eu tenho a humildade de sentar e falar. Eu quero uma pessoa que está acima de mim para me guiar, para me direcionar. Mas tem pessoas que acham que já sabem tudo, e já acham que não tem ninguém mais acima dela para ensinar, não tem humildade de sentar para aprender, não faz o que nunca fez, muitas vezes. Hã? A gente aprende e morre sem saber. A gente tem que aprender todos os dias. E a gente tem que ser humilde. É humildade. E quando a gente erra, a gente reconhecer que a gente errou. A gente reconhecer, shalom, shalom, a gente reconhecer que a gente precisa de consertar, precisa de pedir perdão. E hoje eu vejo muitas pessoas que não têm humildade, não querem sentar para aprender. Eu falo muito, quer viver o que nunca viveu, faça o que você nunca fez. Lá em 2024, eu nem sabia o que era jejum. Não tinha o costume de fazer jejum. E quando desde lá, Pai Senhor Dona Josefa, quando lá em 2024, eu conheci o Ministério Global Fire, a apóstola Larissa, eu conheci ela em fevereiro. Olha o que é posicionamento, né? Eu conheci ela em fevereiro. Em março eu comecei com a vida jejuada. Desde março de 2024 até hoje, o jejum agora é um hábito na minha vida, faz parte da minha vida. Dona Josefa me conhece, ela me conheceu em março. Ela, Graciana, Madalena também começaram a ter uma vida jejuada, uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida separada. Não é só jejuar, não, gente. Não é só ficar sem comer, não. A transformação acontece quando a gente amortece a nossa carne. Mas a gente começa a ter uma vida de santidade, uma vida separada. Uma vida separada com Deus. Naquele tempo, o Senhor falou, eu quero você separada também. Você é diferente. E uma coisa que o Senhor falou comigo esses dias no culto da Global, né? O Senhor nos escolhe é pelos lugares, pelas coisas que a gente deixa de fazer, por amor a Ele. Ele não escolhe a pastora André porque ela é mais bonita, porque ela é mais legal. Não. É pelos lugares que eu deixo de assentar, por amor a Ele, pelas mesas que eu deixo de assentar, por amor a Ele, pelas renúncias que eu faço da minha carne, das minhas vontades, por amor a Ele. Então, o Senhor te escolhe, né? Pelos lugares que você tem deixado. Amém.
O Senhor te escolhe pelas renúncias que você tem feito, pela vida de santidade que você tem tido, separada com Ele. E eu falei ontem, eu até te falei ontem, a Néia é uma mulher que tem um ouvido muito sensível à voz do Espírito Santo. E quando ela vem trazer uma palavra, ela tem muito temor ao Senhor. E ela fica tão conectada com o Espírito Santo que até a voz dela, vocês podem perceber, você já pode aumentar um pouquinho do tom da voz, porque a voz dela fica tão baixinha, tão suave, tão leve. E isso é a presença do Espírito Santo, e isso é lindo. Amém. Isso é lindo, lindo, lindo. E ela fica lá, pastor, ó, fica o dia inteiro. Ó, o Espírito Santo me entregou isso, ó, isso. Ela está conectada o dia inteiro com o Espírito Santo. Isso é lindo. E quem fala assim, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Você não ouve porque você não se relaciona. Porque ela está aqui para contar um pouquinho para nós hoje, quando você se relaciona. Você ouve a voz. Quantas das vezes, né? Eu já te falei, Néia, Deus te usou. Isso aí foi a resposta. Néia, fulano falou isso confirmando aquilo que você me falou lá atrás. E às vezes você acha que você é tão pequeno, provável. Ontem eu tive uma experiência também na escola de profetas lá, na sala profética da Global Fire, né, que foi o treinamento para conferência. E aí a gente teve uma sala secreta, com 2 pessoas separadas, cada turno. Ia de 2 em 2, duplo. E a pessoa que me entregou a palavra, ela falou exatamente o que eu estou vivendo. Ela falou assim, ó, eu te vejo. Ela nunca me viu, gente. Ela nem sabia da existência que existia uma pastora Andréia. E ela virou para mim e falou assim, eu te vejo você numa mesa, cheia de mulheres, café com mulheres. Não sei se você já tem ministério de mulheres, não sei se você já trabalha com mulheres. E às vezes ela chegou ali se achando tão improvável, tão pequena, e eu vou falar para uma pastora? Como assim? E ela ficou tão maravilhada quando eu testifiquei para ela. E era Deus falando, eu uso quem eu quero, mas é quem tem relacionamento comigo. É quem passa tempo comigo. Então, se você passa tempo com ele, você vai ouvir a voz dele. É verdade. Eu tenho certeza que se ele chamar Laurinéia, 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 ela vai responder, fala que a tua serva que ouve. Então, assim, fica à vontade, né? Eu vou estar orando para a gente começar, para que o Espírito Santo possa direcionar todas as coisas. E eu creio que vai ser um tempo tremendo. Se fosse você, já convidava mais uma mulher para estar aqui. Eu creio que vai ser poderoso, que Deus vai fazer aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ó, meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade. Quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, que ele venha direcionar todas as coisas nessa manhã. Que ele venha usar a vida da Neia poderosamente. Que nada que ela venha falar saia da sua vontade, da sua carne, seja tudo direcionado pelo Espírito Santo. Ela é uma amiga do Espírito Santo. Ela é uma mulher posicionada. Usa os lábios dela, coloca uma bola de fogo nos lábios dela, dá direcionamento, tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação no coração dela, em nome de Jesus. Abençoa cada mulher que já está aqui, cada mulher que vai entrar. Espírito Santo, que essas mulheres saiam daqui hoje renovadas, avivadas, entendendo o que o Senhor quer falar com cada uma delas. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor Ivani, seja bem-vinda. Fica à vontade, né? E deixa Deus te usar poderosamente. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Alguns que já estão aqui presentes, eu já me conhecem, outros talvez não, onde vai chegar essa palavra em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Me chamo Laurinéia, sou de São João del Rei. É com motivo de muita alegria que eu venho aqui nessa manhã, poder compartilhar um pouco de que eu tenho aprendido nesse ministério, do que eu tenho aprendido na palavra do Senhor, de uma mulher, né, muito conhecida, que é Maria, irmã de Marta.
Confesso às irmãs que essa palavra já tinha sido entregue do Senhor sobre a minha vida, confiado sobre a minha vida há mais dias, mas eu estava aqui, né, com muito temor, que a mensagem de nessa manhã é sobre temor. E confesso às irmãs que tem sido, né, de muita sabedoria, de muita riqueza, tudo aquilo a qual o Senhor se derramou sobre minha vida, né? De muito aprendizado, muitas chaves que eu nunca tinha notado nessa palavra, né? Tem muitas chaves aqui para mim, especialmente, né, porque a primeira palavra fala com a gente. Então, eu queria convidar as irmãs para estar abrindo a palavra no livro de Lucas, capítulo do versículo 36, somente até os 50, amém? E possamos ficar atentas nessa manhã, que eu nem nos meus melhores pensamentos eu imaginei ter um bradar como livrador nessa palavra sobre temor. E ela começa sobre minha vida. A pastora já testificou algumas coisas a qual o Senhor derramou sobre minha vida nesta manhã, enquanto ela estava iniciando aqui o devocional. Ela mencionou que sobre, até anotei, sobre correção, essa palavra, da forma a qual o Senhor se derramou, ela se trata exatamente de correção, porque muitos, infelizmente, né, começam até por mim, eu preciso melhorar o meu temor ao Senhor. Ela se trata de temor, né, começa comigo, falou sobre jejum, né, o jejum ao qual eu não conhecia, e é uma das coisas primordiais também, né, vem nos fortalecer a carne, mortalizar a carne, fortalecer o espírito. Então, louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e tudo aquilo que Ele há de fazer na minha e na sua vida, amém? Então, vamos para a leitura da palavra, porque eu não sou muito boa nas palavras, mas quem vai fazer é o Senhor. Uma pecadora unge a Jesus. Versículo 36. Tendo convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa. Na casa do fariseu, certa mulher, aquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, enxugou com os próprios cabelos, beijou-se e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou com mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia que esta tocando que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para lhe dizer. Ao que ele esqueceu, sim, mestre, diz-me. Pois o homem dois homens deviam um certo credor, e um devia 500 denários e o outro 550. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus congratulou. Justamente, acertamente. Então virou em direção à mulher, declarou. Está dando para ouvir, pastor? Replicou Simão, imagina que aquele. Perdão. Então virou-se a direção àquela mulher e declarou a Simão: Veste esta mulher? Entrei em tua casa e não trouxe a água para lavar os pés, como os costume. Esta, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira,
tu não me saudaste com um beijo na face, como é de tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não essa de mim, não que cheguei, não cessa, perdão, de me beijar os pés. E mais tu não se ungiste a cabeça com óleo, como era de esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te assegurou o grande amor por ela, demonstrando prova, que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. 48. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai, permanece em paz. Amém? Somente até aqui. Nessa passagem, confesso aos irmãos que quando eu li, aqui eu anotei, se os irmãos quiserem anotar, eu vou tentar ler com mais clareza. Fiz alguns esboços, porque o Senhor sabe das minhas limitações físicas. Então, ele me pediu, então, que eu queria, como a pastora disse, sobre obediência. Ele sabe, conhece minhas falhas, meus defeitos, né? Eu sou uma mulher que, infelizmente, por enquanto, eu tenho preguiça de escrever, de ler, muitas das vezes. E ontem o Senhor me forjava ao estudar a palavra. Então, quando o Senhor me forjava, me pedindo para que eu escrevesse, para trazer tudo aquilo nos detalhes, como Ele quer que traga nesta manhã, eu comecei a escrever algumas chaves a qual o Senhor se derramou. Então, que eu aprendo muito com esta mulher, de uma forma tremenda, que eu nunca tinha notado, várias chaves aqui, né? De obediência, de temor, principalmente. Então, o Senhor me mostra que no início já da palavra, através da vida de Maria, né, irmã de Marta, que ficava muitas das vezes como eu, distraída com as coisas terrenas, ao invés de estar nos pés do Senhor. Então, assim, falou muito comigo, né, me puxando a orelha. Eu até brinquei com a pastora André, com a pastora Priscila, que minha vontade era de correr, porque eu já comecei apanhando, né, do Senhor, um apanhar de aprendizado, né, carinhoso, de amor. Quando ele falava tremendamente, eu já havia estudado essa palavra de manhã. E de manhã, no decorrer do estudo, no dia da amanhecer de ontem, eu escutei a voz do Senhor sobre temor. E eu não entendi, confesso que eu não entendi de imediato. Mas quando o Senhor me fez entrar ontem à noite no devocional, não, perdão. No culto, né? No culto, isso, obrigada. No culto ontem à noite, mais uma vez o Senhor usa a boca da irmã que trouxe a mensagem e disse muito sobre temor novamente. E quando ele falou sobre temor, eu senti de Deus que ali era confirmação, como a pastora disse. O Senhor fala conosco o tempo todo, basta que nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo, de quem conduz é Ele. Então, quando ele confirmou, eu falei: eis-me aqui, Senhor. Porque até então eu, né, a falha que sou, eu questionei: mas, Senhor, já se passou tantos dias que o Senhor me entregou essa palavra, e o Senhor mudou totalmente a trajetória, porque quem está no controle é Ele. Ele manteve a palavra, mas mudou o cenário da mensagem. Até então, essa mensagem ela era sobre, sabe, pastor, para falar sobre ir aos pés do Senhor, né, por gastar aquilo que era mais precioso, que era ir aos pés do Senhor. E quando o Senhor testificou essa palavra ontem no meu coração, ele deixou bem claro nessas chaves, a qual eu vou ler agora, sobre aprendizados e temor. Então, aqui logo no início, eu vou falar agora com calma, se os irmãos quiserem anotarem. O Senhor mostra claramente no versículo já 36 que ele não escolhe a casa que ele quer entrar. Ele não escolhe a quem servir. Então, é uma das lições, né? Chaves de lições que eu escrevi no meu papel aqui. São chaves de lições. Logo em seguida, o Senhor já, através dessa mulher, né, de Maria, ela já me mostra, né, que não importa o meu e seu pecado, que nós estávamos vivendo
o que porventura, mesmo na presença, ainda estamos vivendo. O meu pecado, né, eu venho aqui confessar diante da igreja, porque é dessa maneira que o Senhor me tocou para estar trazendo. Me falta ainda, assim, melhorar o meu temor ao Senhor. De que maneira? Trazer com mais excelência as coisas do Senhor, ter mais cumprimento com meus compromissos quando eu falo que eu vou fazer e acabo ficando mais ausente. Então, eu estou falando assim de coração aberto, não é fácil assumir, admitir assim, né? Mas às vezes essa mesma história pode ser a mesma história de outras mulheres. E que o Senhor, nesta manhã, não eu, né, sou falha, possa estar nos corrigindo, mas essa correção eu acredito que é uma correção de amor, que o Pai que cuida dela, ele nos aponta nossas falhas, né? Como foi dito aqui, às vezes a gente tem a facilidade de ver o erro, a falha no irmão, na irmã, mas não olha para si mesmo. Então, nesta manhã, dentro dessa palavra, essa mulher me ensina a olhar para mim primeiro, dentro da palavra do Senhor, né? Essa correção linda sobre o temor. Então, eu preciso ter mais temor, né? A me dedicar mais tempo para o Senhor. Apesar de eu ser uma mulher para a glória do Senhor, com os ouvidos sensíveis, como foi dito aqui, ainda posso melhorar, a gente sempre pode melhorar mais. Então, essa mulher me ensina que eu coloquei aqui sobre o arrependimento. Quando há um arrependimento sincero, genuíno, o Senhor não o escolhe, ele vai visitar a minha e a sua casa. Ele vai estar presente e vai falar comigo e com você. Então, essa mulher, ela me ensina que o temor, por que ela me ensina o temor, nos ensina nesta manhã? Ela me mostra que ela não vai de qualquer maneira buscar Jesus. Ela é estratégica, tem algumas chaves aqui. Então, ela me mostra que ela não vai de qualquer maneira, né? Ela procura dar o seu melhor. Então, que nesta manhã nós possamos refletir qual o meu e o seu melhor que possamos dar para Jesus. Porque nós somos muito aqui, os crentes, muitas das vezes, o ser humano, me dá, me dá, me dá, mas queremos o melhor de Deus. Mas será que eu e você estamos dando o melhor de Deus para Ele, para o dono da nossa promessa? Será que nós estamos dedicando e dando mais caro, como essa mulher fez? Essa mulher me ensina nesta manhã, desde quando peguei para estudar a palavra de uma forma sobrenatural. Talvez nunca lida, nunca estudada, né? Glória a Deus. Será que nós estamos fazendo como esta mulher, não se preocupar com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, e dando o nosso melhor para Jesus? Essa mulher, naquela época, né, foi até criticada pela estratégia, me mostra que ela é uma mulher de estratégia. Quando ela sabe, tem a certeza que Jesus vem à casa dela. Ela é uma mulher de grande fé, também me mostra essa chave, né? É uma mulher de muita fé, e sabia que havia lá dentro dela um arrependimento. E nesse arrependimento sincero, genuíno, ela sabia quem Jesus era. E ela tinha o poder de perdoá-la. E ela não se importava com o cenário das pessoas ao redor, que naquela época os fariseus, né? Eram pessoas, eu até procurei estudar aqui o que significava os fariseus, vou tentar associar aqui, as irmãs ficar confusas, peço perdão desde já. Naquela época, os fariseus eram um grupo de religiosos, né, políticos judeus, devotos que viviam em Israel. Eu até pesquisei sobre isso, para a gente trazer a palavra. É algo muito complexo, né? E, então, eu aprendo com essa mulher, né, a perdoar. O que é perdoar, né? Que é uma mulher também estrategista, como eu já disse aqui, e ousada, porque ela gasta, né, o mais caro, ela não se importa com valores terrenos, como nós muitas das vezes preocupamos, às vezes, em abençoar alguém, assim, nossa, mas eu vou dar essa blusa cara, né, como a pastora às vezes dá exemplo, né, eu nunca nem usei, tá na etiqueta, você está esperando às vezes emagrecer para abençoar a vida de alguém, está esperando engordar para caber naquela roupa. Então, essa mulher, ela não pensa duas vezes em gastar, naquela época, esse perfume muito caro. É a forma com que ela achou de chamar a atenção de Jesus e mostrar que ela estava arrependida. Então, essa mulher me mostra como ela é dedicada a Jesus. Né? Ali onde eu acredito eu que naquela época, né, quando ela teve o privilégio de encontrar com Jesus, que é um privilégio, ela, sem cessar, ela vai atrás de Jesus, enquanto Marta preocupa com as coisas terrenas, em arrumar o ambiente. Essa mulher não, ela preocupa em como agradar a Jesus. Então, aqui, quando ela preocupa em agradar a Jesus, ela me dá a lição dessa manhã, para mim primeiro, o que eu devo dar de melhor?
Então, fica essa pergunta, né? O Senhor deixou várias perguntas para estar fazendo aqui. E é no tempo certo, ainda não é o momento. E então o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã, o que eu e você temos de mais caro para dar ao Senhor? Para ofertar aos pés do Senhor, como Marta ofertou. Naquele dia, e a sabedoria dela, né, a ousadia, e temor ao Senhor, ela me mostra o temor de que maneira? Quando ela chora e as lágrimas caem aos pés do Senhor, creio eu que aquela mulher pensa que, por ela ser julgada, chamada, assim nós somos também, pelo nosso passado, de impura, de suja, que o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, sofre na nossa vida. Quem é você? Como soprou no meu, mas eu rejeitei. Quem é você para ela levar a palavra? Quem é você para falar o nome santo de Jesus? Né? Que todos falam que ele é santo. Ele sabe que ele é santo. Até o inferno sabe que ele é santo, é tanto que ele sabe que ele tem que obedecer quando Jesus dá as ordens dele. Para curar no nome dele, para libertar no nome dele. Aleluia. Então, tremendamente, né? Perdoa, me perdi. Senhor. Eu estava falando, né, das vozes, que às Sim. vezes fala, você não é capaz de ir, o que você vai lá levar a palavra? E aquela mulher não deu ouvido às Ela vozes. simplesmente ela ignora, porque a causa daquele fariseu, como aqui no versículo, ver se eu localizo o versículo correto, é logo no início, acho que no 38. O Senhor, no 39, né, ele a julga, né? Assim somos nós. Se o Senhor soubesse quem é aquela mulher, então aquela mulher se sentindo, eu lembrei, glória a Deus, aquela mulher se sentindo impura, acredito eu até então, por mais que ela estivesse arrependida, existia um temor que estava fazendo as coisas certas para Jesus. Ela não estava se importando em fazer as coisas certas para quem estava dentro daquele cenário, para quem estava dentro daquela casa. Então, assim, eu entendo que aprendo com essa mulher, com Maria, que eu preciso me preocupar, será que eu estou dando o meu melhor para o Senhor, sem preocupar o que a pastora André vai achar, o que a pastora Priscila vai achar, porque todas as coisas é para Ele e por Ele. Então, eu aprendo demais com essa mulher, sabe? De uma forma tremenda, eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor nesta manhã, porque ela não se preocupa e quando ela seca os cabelos, os pés do Senhor, me perdoa, com os cabelos, ali existe uma preocupação, né? Uma dedicação. Será que ela estava sujando o Senhor? Então, de imediato, mas ao mesmo tempo, essa mulher mostra a segurança que ela tinha no Senhor. Porque muitas das vezes nós vamos aos pés do Senhor. Essas lágrimas que eu e você muitas das vezes for aos pés do Senhor e derramá-las, somente o Senhor, assim como nessa palavra, o fariseu não sabia identificar, mas o meu e o seu pai sabe identificar. Jesus de Nazaré, ele sabe identificar a minha e a sua lágrima. Ele vai colher, sem julgamento, tudo que ele quer. Ele veio para esses. Para nós que erramos, mesmo estando na presença, somos falhos, somos pecadores, até a volta de Cristo. Então, tudo que ele quer, aleluia, glória a Deus, é que viemos aos pés dele, não me importa como eu e você esteja, mas se derrame aos pés dele. Eu creio que nessa passagem o Senhor também quer nos mostrar que o mais caro que nós temos é a confissão, é o derramamento aos pés dele, porque ele se agrada de um coração sincero. Quando o Senhor se derramou sobre minha vida, falando sobre sinceridade e correção e temor, é com muito temor ao Senhor que eu venho aqui confessar diante da igreja do Senhor e pedir perdão, pedir muito perdão no particular, peço aqui novamente, por todas as vezes que me faltou mostrar esse temor ao Senhor. Às vezes que eu falo que vou fazer, estou fazendo, e não faço com excelência, não me mantenho na posição como deveria me manter, porque o Senhor se mantém 24 horas na posição de defender os teus aqui na terra. Então, será que somos justos, como Maria está sendo justa, gastando o seu melhor? Hoje, muitas das vezes, nós damos tempo para todas as coisas, mas não temos tempo para o dono do tempo. Muitas das vezes, o Senhor nos convida, como me convidou nesta manhã, como convidou outras vezes, e eu não tive mais temor, né, mais dedicação como eu tirei nesta manhã.
Então, muitas das vezes, não sei na sua vida, na minha vida, né? Talvez o seu tempo seja o mais caro que você tem para ofertar no tempo, na vida do Senhor. É tirar, como a pastora nos ensina, 5, 10 minutos para ir aos pés do Senhor, para conectar ao céu, uma vez que nós estamos o tempo todo conectadas, só pedindo, clamando, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, muda meu marido, resgata meu filho, né? A gente tem tempo para pedir. E por que não temos que ter tempo como Maria fez, de ir aos pés do Senhor e chorar nos pés do Senhor? Às vezes a gente acha tempo, eu falo até por mim, eu ligava muito, hoje nem tanto, eu não aguento mais, pastor, eu não vou suportar. Gente, não é pecado, não é errado você. A gente é ser humano, não é pecado, porque ela é pastora, ela não pode falhar, ela é pastora, ela não pode sentir vontade de desistir. Ela pode sentir, ela não pode, eu e você não podemos fazer é desistir. Né? Assim como essa mulher não desistiu, incansavelmente, de ir aos pés do Senhor. Se for possível, eu vou estar aqui. Pode, pastor? Em cada versículo, o Senhor falar algo diferente. Então, essas foram as chaves, amém? Ficou claro? Deu para anotar? Amém? As Amém. chaves. Então, no versículo 36, né? Mais uma vez, as irmãs não reparam, né? Eu estou lendo porque foi dessa maneira que o Senhor me fez trazer a mensagem. O Senhor me mostra que desde o 36, ele não escolhe, já foi dito, né? Ele não escolhe aonde vai entrar e nem como vai tocar. Ele quer ser tocado. Glória. E nos convida também, né? Nos dias que estamos pecando. Eu vou lá para o caderno. Exatamente sobre isso. Ele não escolhe nem como vai tocar e quem vai tocar. Acredito que o Senhor, de uma forma resumida, já usou meus lábios. É Ele que está no controle. Eu entendi que era para me trazer dessa maneira, tá lendo, mas pelo jeito, eu falei com o Senhor. Se for para ser lido, Ele vai me trazer clareza e me permitir estar lendo. Mas caso não, que Ele colocasse impedimentos, irmãs. Como hoje eu tenho uma vida dependente do Espírito Santo, eu vou fazer conforme Ele está fazendo agora. Ele acaba de mudar, não é para me estar lendo, Ele já trouxe a mensagem do jeito que Ele gostaria que trouxesse. Então, eu não vou persistir em estar lendo, peço às irmãs perdão e desculpa, né? Trouxe aqui, houve um estudo, uma dedicação, e eu clamei ao Senhor, estou na sua dependência, Espírito Santo, esta manhã, conduzido como Ele quer. Então, assim, no meu querer, no meu entendimento, né, pensei que quando Ele me fez escrever, era para me estar lendo cada versículo, cada mensagem. Mas eu já vi que não é para ser dessa maneira, é para ser do jeito dele, então eu estou aqui apenas para obedecer e para servir o reino de Deus. Então, fica aqui essas chaves, né, sobre essa palavra, o quanto nós temos que aprender com Maria. Começa por mim mais uma vez. Estou só procurando agora as perguntas a qual ele me entregou, que era para nós refletirmos. Né? Quantas das vezes, né, nós deixamos até de confessar os nossos pecados aos pés do Senhor com medo da multidão, com medo do que as pessoas vão pensar ou vão falar. E essa mulher, ela não teve medo. Essa mulher, ela não preocupou com o que as pessoas que estavam ali iam falar dela, né? Então, assim, a gente pode pegar essas chaves que a Neia deixou aí e aplicar para a nossa vida. Será que a gente tem parado por medo da multidão? Será que a gente tem dado o nosso melhor para o Senhor? A Neia fez uma pergunta. O que de melhor a gente tem dado? Será que nós falamos que somos temente ao Senhor, mas será que nós somos? Deus tem falado muito comigo, né? Sobre a fé estrondosa, que eu sempre falo, né? E às vezes a gente fala, mas e na hora que é com a gente, será que a gente coloca em ação essa fé que a gente fala que tem?
A Ney um dia trouxe uma palavra na madrugada. Ney, feche seu microfone um pouquinho, só até eu acabar de falar. Tá dando eco aqui para mim, não sei para você. Numa madrugada, Deus usou a Neia, porque ele usa ela todo tempo. Ela pegou e trouxe uma palavra que foi do centurião. Quando ele chega para Jesus e fala para Jesus, né, que o seu servo ali está doente. E Jesus, ele fala para Jesus que ele não é digno de entrar na casa dele. Mas se ele falar apenas uma palavra, ele que é autoridade, ele entendia que ele, como autoridade, com o servo dele, se ele falava, fica, fica, vai, vai. Ele sabia da autoridade que ele carregava. E ele sabia da autoridade que Jesus tinha. E ele fala, se o Senhor apenas disser uma palavra, meu servo será curado. E o Senhor fala uma palavra. E a fé daquele homem salvou o seu servo. E quantas das vezes nós falamos que tem uma fé estrondosa. E a gente acha que tem que ir lá. E a gente acha que tem que colocar a mão na nossa cabeça. A gente acha que tem que estar. Eu sempre oro e falo, Senhor, me usa como o Senhor usou Pedro. A sombra de Pedro curava as pessoas. Precisava de Pedro curar. Gente, a sombra de Pedro curava. Então, às vezes, a gente pode colocar a mão, pode impor a mão sobre as pessoas, sobre os enfermos, sim. Só que a gente, para impor a mão sobre a vida de uma pessoa, a gente tem que estar com uma vida muito reta, muito digna. Porque se você tiver alguma maldição na sua vida, você passa para a vida de outra pessoa. Já fica uma chave aqui. Cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. Você tem que conhecer o seu pastor, sua pastora, você conhece a vida dele? Conhece o que ele carrega, o que habita dentro dele? E aí eu comecei a orar, Senhor, aonde minha voz chegar, chegue a cura. Então, muitas das vezes, a gente fica ouvindo tanta multidão e o Senhor nos entrega o que é para a gente fazer e a gente não faz. Olha que lindo que aconteceu nessa manhã. Olha o que é ser dependente do Espírito Santo. Que ele muda a rota. Ele muda a rota. Ele falou ontem com a Neia estudou para ela aprender. Porque primeiro ele fala com a gente. Para ela escrever. Você está entendendo? Só que hoje ele falou, não é para escrever. Não é para ler. É eu que vou te usar. Né? E o Senhor fala com Jeremias. Jeremias fala, eu sou apenas um menino. O que ele fala? Sou eu que coloco as palavras na sua boca para você falar. Quando você disse sim para o Senhor, você aprendeu, você foi temente, você anotou. Você entendeu o que ele queria falar com você. Mas ele te fala nessa manhã, sou eu que coloco as palavras na sua boca. E muitas das vezes você está entendendo, né? Porque às vezes, eu sei que você é uma mulher temente ao Senhor, a gente precisa estudar a palavra assim como você fez, mas às vezes, olha o que você já falou logo no começo. Eu iria falar de Maria aos pés do Senhor. Eu tinha até notado aqui no começo, não sei se você viu. Na hora que você entrou, você já tinha falado comigo isso antes. Quem está aqui no começo viu, eu escrevi aqui Lucas 10, 38 ou 42. Eu falei assim, a Neia falou errado. Ela falou, eu não entendi que era 7, eu entendi que era Lucas 36 a 50. Eu falei assim, a gente nem tem 50, a Neia está doida. Acho que a Neia confundiu a palavra, no meu pensar aqui, pastora, carne. Aí, o que Deus fez? Né? Mudou o que você ia falar. Mudou até a palavra. Porque é assim que ele faz. E às vezes, quando a gente chama para levar uma palavra, a gente tem temor ao Senhor, sim. Mas somos mulheres disponíveis para ser usada pelo Espírito Santo. E às vezes a gente tem mania de falar assim, não, mas essa semana já, pastor. Ah, não. Não, tem que preparar um mês ainda. Quem você acha? A pastora é doida, tá achando que de uma hora para outra assim, eu vou lá e levar uma palavra. Não, é sobre você, é sobre ele. Quem fala é ele, não é você. E às vezes você vai estudar um mês, 2 meses, 1 ano, uma palavra para você levar, e chega lá na hora ele vai fazer igual eu fiz com a Neia aqui. Não é essa Maria lá nos pés que eu quero falar, não. Não é essa situação, não. Eu quero falar de Maria, a pecadora. Todo mundo julgava. Todo mundo falava, ué, quem que é esse? Se ele fosse mesmo homem de Deus, sabia que ela era pecadora. E quem te falou que ele não veio para os pecadores? Quem te falou que ele não veio para os doentes? Quem te falou? A alegria dele, quando aquela mulher se rende ali, que ele vê que ela está com arrependimento genuíno, essa é a alegria dele.
Porque eu e você, que já estamos na posição, de filha, ele ama, mas nós já estamos lá e às vezes a gente já está firmada, com a rocha firmada, com a raiz profunda, perdão, com a raiz profunda, e ele sabe às vezes que a gente não tem perigo de retroceder, de voltar, de parar. Mas aquele pecador, como o filho pródigo, que vai embora, gasta o dinheiro tudo do pai e volta, olha a alegria daquele pai quando ele volta. Ele faz um banquete para ele, é assim que o Senhor faz. Quando uma de nós nos arrependemos do nosso pecado genuinamente e voltamos para ele. Olha a alegria que ele fica, olha a alegria do pai quando o filho pródigo volta e o outro filho fala: pai, mas eu estou aqui com o Senhor o tempo todo, você nunca fez. Filho, você sempre esteve aqui, você nunca saiu daqui, é tudo seu. Agora ele foi embora, ele se perdeu e voltou. Olha que alegria. Olha que ele, enquanto as pessoas, fariseus, as vozes, está preocupada que ela é uma pecadora, Jesus está com o coração radiando de alegria, porque aquela mulher está se arrependendo dos seus pecados genuinamente. Para e pensa, gente. A gente sabe, né? Não sei se você pesquisou o valor do nardo, o valor daquele perfume, era um valor caríssimo. Às vezes aquela mulher trabalhou para juntar o dinheiro para comprar aquele perfume para derramar aos pés do Senhor. Mas ela estava posicionada, ela estava decidida e nada ia impedir ela de fazer o que ela queria fazer naquele momento. Porque ela estava com arrependimento genuíno. Muitas das vezes a gente arrepende, mas não é genuinamente. Sabe o que é arrependimento genuíno? É aquela sede, aquela fome que você está de arrepender e não voltar a pecar novamente, não voltar a fazer de novo. Olha que coisa linda que essa mulher faz. E uma chave que eu pego, que eu sempre falo aqui, não importa como ela chegou ali. O que importa é o que ela decidiu fazer a partir dali. A partir daquele derramado perfume, não adiantava nada, gente. Ela juntar o dinheiro, ela gastar o dinheiro, derramar aos pés do Senhor, se ela saísse dali pecando de novo. Porque o nosso problema é a gente vir aqui e falar, eu vou fazer, mas a gente não faz. O nosso problema, há um tempo atrás, eu dei uma tarefa no grupo. 30 minutos de oração todo dia, coloquei até as prioridades. Era 5 minutos para cada uma, era 7 prioridades. 5 minutos dá 35 minutos. Quem fez? Quem está fazendo até hoje? A gente fala. Eu estou falando para mim, gente. Eu não estou falando para vocês, não. Estou falando para mim. A gente fala que vai fazer. Mas a gente acaba se distraindo com a correria do dia a dia. É filho, é casa, é trabalho, é culto. A gente acaba se distraindo. A Né trouxe uma palavra que te temou o Senhor. Se você prometeu, cumpra. Lá em Deuteronômio vai falar, se você fez um voto com o Senhor, cumpra. Se não vai cumprir, não faça. Pode falar, né? Amém. O Senhor está aqui, o Espírito Santo me incomodando sobre somente as perguntas encaixam no que você acabou de parar, mencionar agora, né? Sobre o temor novamente. Então, se for possível, eu gostaria de estar transferindo somente as perguntas que o Senhor falou comigo agora. As perguntas você faz, e as perguntas sou eu quem faço nessa manhã. Então, se os irmãos quiserem anotar, são as perguntas que o Senhor faz para mim e para você. Todas essas perguntas, irmãs, elas se voltam ao temor ao Senhor, né? Que muitas das vezes, até na igreja física, infelizmente, está faltando. A nós mesmos, como igreja, nos falta. Aqui o Senhor não vem nos perguntar. Será que estamos preparando o melhor, como Maria prepara, para me receber na sua casa? Será que estamos dando com excelência todos os primeiros minutos, né, ao Senhor, com reverência, né? E essa reverência muitos não estão colocando em prática, né? Quantas a gente chega de qualquer maneira, muitos estão chegando de qualquer maneira, né? A palavra é lida, não tem reverência, a pastora não está me vendo, eu não preciso levantar. Naquele tempo já existia, né? Se curvar a cabeça é um sinônimo de respeito ao Senhor. Será que estamos tendo reverência, né? Para a outra pergunta. Reverência em nosso dia a dia? Será que estamos entendendo onde Jesus vem? Precisamos ter reverência, temor, provar para Ele
nossa fé ao chegar com temor e tremor. De que maneira? O Senhor nos cita alguns exemplos, né? Preparando o ambiente, preparando a nossa mente, né? Com gratidão no coração. Será que nós estamos acordando já com o coração agradecido, iniciando a vida do Senhor, né? Se nós aprendemos muito aqui no ministério sobre as primícias, sobre os pastores, né? Mas será que estamos também preocupando? Muitas das vezes a gente não preocupa com as primícias na vida dos pastores terrenos, e nós estamos preocupando com o pastor dos pastores, né? Que para iniciar os nossos primeiros 10 minutos, pelo menos, no mínimo, como a pastora nos ensina, né? A dedicar ao Senhor, né? Agradecer pela cama, pela noite de sono, ou até perda de sono, que nada é perda, né? Tem um propósito. Essa foi a outra pergunta, no 38. De todos os versículos tem uma pergunta, agora que o Senhor me trouxe aqui, novamente. Peço perdão às irmãs, a confusão, né? A pastora Osminas me conhece, tem um sequela de AVC, mas não justifica ser capacitada pelo Senhor. E quem faz é Ele. Então, será que estamos tendo o temor de preparar o ambiente como essa mulher, como Maria prepara todo o ambiente ali? Marta e Maria, né? Enquanto Marta prepara o ambiente trazendo a limpeza física, Maria se dedica em trazer a limpeza espiritual. Então, assim, será que nós estamos tendo uma vida de jejum, será que estamos tendo uma vida de consagrar nossa casa, o ambiente igual aqui, eu tenho um ambiente separado para me falar com o Senhor, está consagrando a nossa vida, a nossa casa, temos esse temor, né, que nós precisamos consagrar tudo a Ele e por Ele. Então, essa próxima pergunta é essa. Será que estamos preocupados em preparar todo o ambiente? Então, o mais caro, mais uma vez. Então, até aqui o Senhor me conduziu, as perguntas foram feitas, que possamos ter essa manhã de reflexão, em gastar o melhor de nossas vidas para o Senhor. Amém? Neia, você está falando muito de temor ao Senhor. Eu já falei aqui em alguns pontos de decisão, posicionamento, como que você vai sair daqui hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não te conhece aqui ainda, um pouquinho da sua história, da onde o Senhor te tirou, né? Da onde Ele te tirou, qual foi o seu posicionamento, para hoje você estar aqui no devocional, sendo usada por Ele, liderada pelo Espírito Santo, porque às vezes muitas mulheres ainda não te conhecem, às vezes a sua história, a enfermidade que você venceu, as dificuldades que você ainda tem hoje, né? Às vezes de estar guardando as coisas, mas você veio. Você acabou de falar, quem faz é ele, não é você. Você só veio obedecer a ele. E às vezes a gente limita. Mas eu tenho dificuldade. Mas eu tenho dificuldade de escrever. Mas eu tive um AVC. Mas eu. Não. A gente não pode limitar a Deus. Quem faz Não, é ele. só um minutinho, eu vou desligar o alarme do outro celular ali, abençoado, que está disparado. Amém? Então, que a gente possa prestar atenção no testemunho da Neia. Ela ainda tem algumas limitações, mas ela está na posição que o Senhor colocou ela. Que isso sirva para a gente aprender. Ah, mas eu não faço por causa disso. Ah, mas eu não vou no devocional por causa disso. Ah, mas eu não levo a palavra por causa disso. Ah, não. Não limita Deus. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele trabalhar em você. Shalom, shalom, Márcia. Deixa Ele trabalhar em você. Esteja apenas disponível, lábios disponíveis para ser usada por Ele. E a Né vai contar um pouquinho da história dela, história de superação, da onde Deus tirou ela. Não era nem para ela estar aqui hoje, mas Ele deu o fôlego de vida para ela, deu a chance para ela, que Ele escolheu ela para pregar a palavra dele em todos os lugares, em todos os cantos, para outras nações. Mas ela precisou decidir, ela precisa estar na posição. É fácil? Não, não é fácil. Eu não estou te falando que é fácil, mas é possível. Quando você deixa o Espírito Santo morar em você, é Ele que lidera todas as coisas. Você vê essa mulher falando aqui hoje nessa mansidão, você não sabe como é que ela era brava. Você não sabe como é que ela era brigona. Você não tem ideia do que o Espírito Santo faz. Só ele para fazer uma coisa dessa. Essa voz baixinha aí que você está quase nem escutando, você não sabe quem era essa mulher, não. Ela vai contar um pouquinho para vocês aí. Pai, Senhor, shalom, shalom, pastora Adriana. Amém. Obrigado por mais essa oportunidade, porque quando o Senhor derramou, Ele me tocou
falar sobre o meu testemunho, como nesta mulher, né? Muitas das vezes a gente às vezes espera estar liberta dos pecados para ir buscar Jesus. E assim como essa mulher que apontada como pecadora, o que ela estava fazendo? Porque ela estava tocando em Jesus, né? Assim foi a minha história. Quando eu fui para os caminhos do Senhor, né, eu vim de uma família católica, eu não conhecia a palavra de Deus, eu via esse Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar. Então eu vim de uma família católica e passei um período na Umbanda, mesmo não me sentindo confortável, eu ainda fiquei um ano na Umbanda. E assim como essa mulher, me lembro que eu recebi um convite de uma missionária quando me veio eu tinha 45 anos, aos 41 fui acometida de um AVC, a qual eu tive na beira da morte, mas Jesus tinha meu nome no livro da vida. E ele sabia, lá no fundo, que só Jesus que conhece o meu e o seu coração no oculto e no profundo. Ele sabia que aqui tinha um coração aquebrantado e que já estava cansado de muitos dos pecados, mesmo sem ter noção que aquilo era um pecado transgressivo à palavra de Deus. Porque, perdão, menino, eu estou com outro aparelho aqui que a tela queimou, mas ele funciona em algumas coisas. Ele sabia que aqui existia um coração que ia quebrantar e receber Jesus como meu único suficiente Salvador. Então, quando eu fui acometida do AVC, foi preciso acontecer esse processo, né? Que Deus trabalha do jeito dele. Então, eu vim conhecer Jesus. E confesso às irmãs que nesse início de caminhada eu ainda era cativa a alguns pecados. Mas assim como esta mulher, lá dentro, eu já sabia que algo diferente estava por vir. Que algo grandioso Deus tinha para a minha vida. Porque eu era uma mulher muito forte, muito saudável. Eu fui a única mulher que carregava gás na minha cidade. E ali, quando Deus me parou, Ele não me parou porque Deus, como eu vou falar, como eu falava antigamente, né? Castiga. Ele não castiga, ele sabe como tratar os teus escolhidos aqui na terra. Então, no início, eu não vou falar que foi fácil, né? Fiquei um pouco rebelde, falava blasfêmias, né? Até então não conhecia a palavra do Senhor, mas recebi um convite para ir na casa do Senhor. E ali eu entendo, trazendo para a palavra de hoje, que assim como aquela mulher, ela chegou com os pecados dela mesma, mas arrependida. E Deus já sabia que lá no fundo, eu já não queria mais aquela vida. Deus já sabia que lá no fundo eu estava cansada da vida de pecado que eu vinha fazendo, né? Na véspera do antes do AVC, eu vinha bebendo. Deus já tinha me libertado da bebida alcoólica, das drogas, sem conhecer Jesus ainda. Então, quer dizer, Deus já tinha escrito meu nome mesmo, já tinha um propósito mesmo na minha vida. Então, já tinha anos que eu era liberta das drogas, porém a bebida alcoólica eu havia voltado. Não como antigamente, mas havia voltado. E quando veio, eu fui acometida do AVC. Eu me lembro que uma missionária foi me visitar. Nós já éramos amigas, né? Eu não entendia, apesar de ser amigas, assim, colegas, vou falar assim. Ela sempre falava de Deus comigo. E sempre falava que via Deus na minha vida. Então ali eu via um carinho, né? E havia um respeito recíproco. Porque ela nunca me apontou o dedo porque eu vivia no pecado, irmãos. Eu era homossexual, né? Há muitos anos, desde os 16 anos, eu era assumida ser lésbica, né? Era tão enganada por Satanás que eu assumi essa identidade que não é minha, mas sim é de Satanás. Hoje eu tenho sonhos novos na minha vida. Hoje eu quero casar, ter filhos. Há uma promessa sobre a minha vida que eu vou casar e ter filhos. E o Senhor falou que filhos, ele me via com filhos, não filho no singular. E eu tomei posse em um dos meus melhores sonhos. Assim como essa mulher, voltando, desculpa ficar um pouco confuso, tá, pastor? Voltando para a palavra, assim como essa mulher, que a mensagem é essa que o Senhor está batendo a tecla que para mim está falando o nome dele. Eu cheguei toda errônea, cheia do pecado, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu tinha certeza que só ele podia me perdoar sem me apontar. E eu recebi o convite, fui à igreja. Até então, eu fui somente à igreja. E quando eu fui à igreja com um ato de fé, assim como essa mulher, fé essa que
Eu tenho tentado sustentar, porque quem me faz sustentar é o Senhor, a cada dia, um dia de cada vez. E ali, irmãos, eu tenho um encontro surreal. Me lembro que eu ainda estava cadeirante, a cadeira de roda naquele dia, tudo aconteceu para que eu não fosse. A pessoa que eu ainda vivia no pecado, morava na minha casa, então ali já começou uma grande discussão, mas eu estava, assim como essa mulher, eu estava decidida a conhecer esse Deus. Me emociona porque me faz retratar tudo de onde ele me tirou. E ali eu fui, e o Senhor foi preparando todo o caminho. Assim como João Batista foi preparando o caminho para que Jesus viesse, aquele libertador viesse. Ali Jesus foi preparando o caminho para a Neia passar. Então os pastores, quando foi 2 pastores com essa missionária me visitar, e ali eu já fiquei assim, sem saber, porque eu não sabia nem sentar. Eu recomecei muita coisa como uma criança. E aí o pastor tomou iniciativa, falou assim, minha irmã, senhora, na época eu me chamou de senhora, eu fiquei até um pouco bravo. Aí falei assim, ele falou assim comigo, a cadeira não vai caber, mas se a senhora não se importar, eu posso pegar no colo? Eu falei, pode sim, o que eu quero é ir. Eu preciso falar com Deus, que eu já não suporto mais esse ambiente. E ele foi levado, sabe? Foi feita essa missão. Me faz lembrar até uma passagem bíblica, quando o Senhor, seus amigos levam aquele homem sobre o telhado até Jesus. E ali, irmãos, eu tenho um encontro sobrenatural na igreja, onde Jesus fala comigo assim, através de uma vida de uma senhora, apesar de ser tudo novo, eu não tive medo. Não sei se porque eu já tinha o costume de ver coisas no terreiro, né? São coisas totalmente diferentes, né? Mas assim, são coisas fora do normal, vamos dizer assim. E ali o Espírito Santo, a primeira vez eu tinha esse privilégio, no primeiro dia de ir à igreja, ver a presença do Espírito Santo sobre a vida de uma mulher. E essa senhora, tomada pelo Espírito Santo, veio até a mim e se parou de frente a mim e falou comigo que pela minha fé, assim como nessa mulher. Aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Ele falou para mim, se tu tem fé, levanta e anda. Irmãs, eu me lembro que, além de estar sido carregada no colo, colocada no banco da frente, que eu pedi para ficar à frente, né? Um motivo de prestar atenção, que eu sempre fui de uma mulher de aprender muito vendo as coisas e ouvindo. Então, me sentaram e a preocupação era de eu cair da cadeira, porque meu jogo de cintura não tinha, meu corpo era molengo, assim. Mas ali Deus já estava presente naquele ambiente e me segurou. Então, quando eu sento naquela cadeira e o Espírito Santo vem até mim e fala, então levanta e anda, eu lembro que muitos ao meu redor, assim como esse fariseu, tiveram medo e quiseram me parar. Não, não deixa ela não, ela vai cair. E eu me lembro como se fosse hoje, a voz do Senhor bradou naquela igreja e falou, deixa ela, eu estou com ela, a fé dela vai fazer ela andar. Irmãos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Desde esse dia, eu tinha um aparelho numa perna esquerda. Desde esse dia, mesmo com toda dificuldade, eu não parei de andar. Ando com dificuldade, mas hoje o Senhor me capacitou a cuidar de mim mesma, a cuidar das coisas do reino, a ir à igreja, a ser a igreja. Então não tem limite, o Senhor não tem limite para Ele usar a mim e a você. Não espera ficar pronta, não espera ficar liberta dos teus pecados, porque quem vai te libertar é o Senhor. Assim como Ele fez com Maria. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Eu tenho para a minha vida que a minha fé me fez ficar de pé. E o nosso Jesus me restaurou. E há de restaurar muito mais. O tempo dele, do jeito dele, mas vai fazer a boa obra que ele começou, ele vai terminar. E quando esse grande dia chegar, irmãos, eu não quero me cansar. E não vou esperar chegar esse grande dia para glorificar o nome dele. E já tenho motivos o suficiente. Estou viva, estamos vivas para glorificar o nome do Senhor. Estamos fora de muitos dos lamaçais que nós estávamos no ano passado.
não vamos nos preocupar, assim como essa mulher não preocupou com o fariseu, criticando ela. Ele estava criticando, mas e ele? O que que ele fez de melhor do que Maria? Não fez nada. O próprio Deus fala com ele, o próprio Jesus fala com ele. Era para você ter me recebido assim, assim, assado, desculpa a expressão. E ele não fez. Mas Maria não teve as instruções e simplesmente foi fazer, assim como nesta manhã. Talvez não tenha as instruções corretas, mas eu só vim fazer. Se está bem feito, cabe a ele me julgar. Se outras pessoas, outras irmãs que ouvirem esse testemunho vão julgar, já não cabe mais a mim a retribuir o julgamento. É elas que vão estar devendo ao Senhor. A minha parte, a sua parte, faça. Não espero ficar liberta, porque eu cheguei daquele jeito mesmo, cativa mesmo. E com o decorrer do tempo, irmãs, no início me cobrava, não vou falar que me cobrava, mas como que eu estou falando de Deus e toco a minha vida assim? Mas ali eu fui deixando um dia de cada vez Deus trabalhar. E, naturalmente, o Espírito Santo, quando você dá lugar, porque ele é educado, não é como Satanás. Eu fui no decorrer de ouvir as palavras, né, prestar atenção nos cultos, aí que fala novamente sobre o temor. Então, eu sempre tive esse temor de estou ao culto, eu não fico para lá e para cá, nunca não tinha tantas condições, e mesmo que eu tivesse, né, de ficar para lá e para cá, de estar conversando com o irmão na igreja, na hora da palavra, então muitos estão se perdendo esse temor. A palavra está sendo dita. Gente, quando Deus está falando, tem um pastor, um líder, uma missionária levando a palavra de Deus. É Deus falando com nós na igreja. É o privilégio do encontro de Jesus na casa do Senhor. Então, ali eu comecei a aprender muita coisa e cada palavra que eu ouvi, por incrível que pareça, Deus tem a jeito dele trabalhar todas as mensagens de cura. O Senhor sempre deixou, apesar da minha dificuldade de memória devido à sequela do AVC, o Senhor sempre deixou guardar muitos exemplos, sabe? Exemplos esses que hoje eu tento colocar em prática, porque não adianta eu ir à igreja, ouvir a palavra e não nem tentar praticar aquela mensagem do Senhor. E ali eu me lembro que cada vez mais eu fui aí à igreja e quando eu comecei a ouvir na palavra de Deus que era a conta dos mandamentos de Deus, mulher com mulher, as vestimentas masculinas, que eu era 100% masculina, irmãs, ao ponto de passar presto-barba no meu rosto, esperando crescer barba. Eu tinha caguetes masculinos, irmãs. Eu preciso ter noção de quanto eu era cativa. Por que eu estou dando esse testemunho que eu nunca trouxe, talvez, nem tanto detalhe aqui? Porque Deus está mandando e talvez pode servir para outras irmãs que estão esperando serem melhores lapidados, e quem vai te lapidar é só o Senhor, como Ele fez na minha vida. E ali, quando eu fui ouvindo as pregações e na palavra de Deus, quando fala, acho que, se eu não me engano, em Romanos 12, sobre a questão do lesbianismo, do homossexualismo, ali eu fui me sentindo constrangida, não por pessoas, porque quando eu comecei, eu ainda estava com meus trajes masculinos, meus bermudões, né? Boné, até boné. Eu cheguei a entrar na casa do Senhor, né? E a gente muitas das vezes sabe que a gente vai ser, né, ter reverência, porque aqui está falando sobre temor, vai diante de um juiz, né, daquele terreno. Você não vai de qualquer maneira, você não vai de saia, você não vai de com o celular ligado, né? Há uma reverência ao juiz aqui da terra. E por que o juiz do juiz nós não temos reverência? De com uma roupa adequada. E ali o Senhor começa a libertação, gra graduadamente, né? Ali eu começo a ficar constrangida pelo Espírito Santo, que é o que eu estava falando. Então ali eu já entendo que aquelas vestes não me cabia mais, mas há também uma confissão e um pedido ao Senhor, aos pés do Senhor. Ali eu começo a engatinhar, como ainda estou engatinhando, e começo a falar com Jesus: Senhor, se for da sua vontade, mudar minhas vestes também por fora, porque primeiro eu precisava mudar por dentro, que ainda existiam sentimentos podres, vou falar assim, Satanás ainda me enganava. E ali tinha muita afronta, não foi fácil, não é fácil, mas é possível, com Jesus é possível. Hoje, irmãs, mulher para mim simplesmente é uma irmã de Deus, é uma aliança de Deus. As nossas vidas, para caminharmos juntas, né, é uma imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nada mais do que isso na minha vida. Então, Jesus é tremendo, eu quero agradecer a rica oportunidade. Néia, Então, como parte do meu testemunho. só conta para elas aí que quando, porque você estava aí na igreja, Deus já estava fazendo,
mas você ainda não tinha deixado o Espírito Santo habitar dentro de você. Verdade. Foi um processo. E conta para elas aí, quando ele começou a habitar dentro de você. A Lau morreu e nasceu uma nova mulher, porque o Senhor deu até uma nova identidade a ela. Ela vai contar como ela era chamada, como ela é chamada hoje. O Senhor fez igual fez com Jacó ali. Quando ela teve um encontro com ele, ele mudou o nome dela. Mas conta, como que aquela Néia lá, não levava desaforo para casa, que brigava com todo mundo, e quando o Espírito Santo começou a morar dentro de você, houve uma transformação. Porque quando ele mora, a gente não continua mais a mesma pessoa. Não. Como ela está falando, muda as vestes, é ele que vai nos convencendo. Então, eu acredito, pastor, que quando ele começa a morar em mim, automaticamente eu começo a ter desejos diferentes, uns desejos ligados ao reino. Como, por exemplo, né, como eu disse aqui, na véspera do meu AVC, eu ainda estava cativa na bebida alcoólica, não de uma forma tão quando eu pedi socorro a primeira vez, mas eu estava fazendo consumo. Então, ali eu já começo algumas proibições, assim, naturais, sabe? Eu achava que era Euneia. Na época era chamada de Lau. E eu costumo dizer que Lau morreu, porque ali tinha várias identidades. Era Lau do gás, a Lau do futebol, a Lau não juro como que fala a palavra. Garanhona, a Neia estúpida, agressiva, a Lau, quer dizer, a Lau estúpida, a Lau doidona, a Lau que bebe, chapa mesmo, aguenta todas. Eu achava bonito, irmãs. No sábado, só no sábado, eu consumi 2 fardos de cerveja. Então, assim, tinha vários nomes, mas quando eu encontrei Jesus, eu resgatei a minha identidade, a Laurineia, que Deus trouxe à terra. A Laurineia, que não era cativa, não precisava da bebida alcoólica para achar amor, não precisava de pessoas para se sentir amada. Então ali, eu acredito que Deus começa a habitar em mim, que começa a colocar regras na minha casa, que eu não aceitava mais a bebida alcoólica, porque não adiantava Deus tirar a Laurineia do Egito e eu levar o Egito para dentro da minha casa. Porque ali eu custei entender, cada vez ia piorando os confrontos, porque eu estava indo na igreja, mas o pecado ainda estava dentro da minha casa. Uma que eu ainda estava cativa, mas ali eu entendi aos poucos, eu sentia que Deus ia trabalhando e que não era de repente, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim, agora aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador e agora eu não vou fazer mais isso, nem aquilo, nem aquilo. Deus tem a capacidade de fazer isso no estralar de Deus, mas é um processo. Por que é um processo? Porque eu entendi que para chegar no propósito é preciso e necessário suportar cada processo. Então, ali eu fui suportando, eu comecei a tirar bebida alcoólica dentro de casa, não aceitar. Automaticamente, aquela Néia que quebrava as coisas, quando pensava em ser bruta, gritar, eu já pensava no Senhor. Porque ali eu já havia ouvido pregações sobre isso, né? Que Jesus é educado. E, então, assim, palavrões na minha casa eu já não aceitava. Sentar à mesa para as refeições e não orar. Ali na época eu tinha uma criança que eu cuidava, na época enganada como minha filha, mas já tinha necessidade, eu sentia necessidade de começar a ensinar ela. Na hora das refeições, nós precisávamos de orar, de agradecer aquilo que nós tínhamos, independente do cenário que eu estava vivendo, porque eu passei uma dificuldade no início do AVC, porque eu tinha só 3 meses de carteira assinada e se passaram 1 ano e eu não tinha renda financeira. Aí um dia, o Satanás, porque eu dava brecha, porque eu estava ainda no pecado. E Satanás não estava conformado, que eu estava disposta, que eu estava buscando a Deus. E eu estava disposta a me libertar de todas aquelas mazelas. Então ali, pastor, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, né? Então, quando eu sinto que o Espírito Santo começa a habitar, eu começo mas dando brecha, voltando aqui, quando eu me lembrei. E então, como que eu estava dando brecha? Porque eu ainda estava cativo, ainda morava com essa moça. Aí Satanás começa a fazer bagunça dele, né? O que ele me faz? Você vai ficar assim, aí, ó, você está buscando Deus. Hoje eu entendo que era a voz de Satanás. Naquela época eu não entendia nada. Eu achava que tinha que ser assim mesmo. E nem como foi dito que eu era nervosa. Eu não sabia conversar, irmãs. Eu não tinha anos que eu não sabia o que era não ter grito dentro de casa. Tinha anos. Se eu posso ser sincera, acredito que uns 7 anos eu não sabia
que era não ter uma discussão, grito, quebradeiro dentro da minha casa, palavrões, afrontas. E ali eu lembro que Satanás colocou a estratégia daquelas lentilhas, né? Você é comunicativa, sua família tem vários, teve vários, você desde criança cuidou de bar. E eu comecei a trazer à memória aquilo que não era fruto do Espírito Santo. Satanás, no caso, começou a colocar na minha cabeça. E ali eu arredo, simplesmente eu tiro as coisas da sala, que era da minha saúde, e faço da minha sala um bar, onde recentemente nós tivemos um trabalhar do Espírito Santo aqui com a pastora no ministério, com a pastora Priscila, de renúncia, onde eu precisei fazer essas renúncias, né? E eu monto um bar. E eu tinha tirado a bebida alcoólica. Olha como Satanás é sujo. E da mesma forma que Deus luta, da mesma não, Deus, a intensidade de Deus é totalmente diferente. Que ele luta para nos ganhar, Satanás luta para não nos perder. E ali existiu uma luta. Eu abro um bar na minha sala e ali os conflitos foram se tornando piores, agressivos, verbais e físicos. E só que nessa época, irmãos, eu já estava cadeirante. Eu conhecia a palavra de Deus, mas não sabia obedecer ao Senhor. E ali, de repente, de Deus, eu falo que eu me de repente. Eu já me via convivendo com aquela pessoa sem desejos físicos, sabe? Desejo de um casal, que vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, eu já tinha quase um ano morando com essa pessoa, já sem desejos físicos. E ali eu começava, sempre que eu ficava sozinha, que ela saía para trabalhar, eu me lembro que eu conversava muito com Deus. Senhor, se já não estou assim, desse jeito fria, me tira desse lugar, me mostra o que o Senhor quer comigo. E ali eu começo a cada vez mais buscar o Espírito Santo, buscar mais entender, ouvir a palavra de Deus. E gradualmente foi se esfriando esse sentimento. E Deus foi trabalhando, foi tirando devagarzinho a pessoa de dentro da minha casa, foi colocando a pessoa tomando birra da minha cara, e vice-versa, eu tomando uma certa birra. Hoje não, hoje eu entendi que eu precisava, quando o Espírito Santo você começa a habitar em minha vida, ele começa a me ensinar, né, que era necessário ele liberar o auto-perdão, que era o mais difícil, porque muitos anos eu carreguei. Por que eu não saí disso antes? Por que eu não conheci Jesus antes? Não tenho porquê, mas eu comecei a mudar a minha pergunta, a minha oração e minha pergunta. Mas e para quê? E ali o Espírito Santo começa a me trazer paz, começa a me trazer uma paz e posicionamentos. Então, eu começo a sentir incomodada com aquela situação, e inclusive nas vestes, né? Então, quando eu clamei o Senhor, eu começo a clamar ao Senhor pelas vestimentas, e o Senhor começa a prover todas as coisas, todas. E aí o Senhor começa, quando eu fui sincero, o Senhor, né, no momento, não tem condições nenhuma de mudar meu guarda-roupa, mas o Senhor tem. Ali começa a Laurineia, dependente do Espírito Santo. Ali começa a Laurineia, não pedir pessoas, me dá, mas pedir Pai. E ali o Senhor começa a prover os meus vestimentos, ali eu começo a me sentir bem. Uma Laurineia, como foi dito aqui, uma Laurineia não, uma ex-Lau, que tinha hábitos masculinos, né? Até gestos masculinos, daqueles dos que não vivem na presença de Deus, começa a, a ter essas mudanças de dentro para fora, sabe? Já não tinha mais aquele hábito de fazer cenas, de falar palavrões, de querer estar em lugares onde homem é para homens estar, né? Ter brincadeiras verbais que muitos homens, né, que não conhecem a palavra de Deus fazem. E, então eu começo a aprender a orar. E esse processo de aprender a orar foi com uma jovem, quando eu ainda estava acamada dentro de casa, que ainda fiquei acamada mais um mês dentro de casa. E uma jovem de 17 anos para simples. Ela para, não, eu creio que seja Deus que usou ela, não? E começa a ler para mim, gente, foi os meus primeiros contatos com a Bíblia. Eu sempre tive uma Bíblia dentro de casa, mas como muitos, né, idólatras fazem, como eu fazia também, somente aberta no Salmo 91, mas nunca tive o privilégio de ler. E aquela jovem começa a ler para mim. Acredito que ali começa o mover do Espírito Santo. Foi onde ainda não conhecia a palavra de Deus, não tinha ido ainda à igreja. E eu ainda cativo naquela cama, sem sentir nada do lado esquerdo. Ainda conhecia a parte do meu lábio, ainda
puxada ainda para cá, e não podia ainda comer sozinha. E ali essa jovem começa toda noite a ler para mim o Salmo 91 e fazer eu repetir. Eu nunca dei esse testemunho, mas Deus sabe a hora e o lugar certo. Então ali eu começo a interessar. E me lembro que na época meu irmão foi tentar me olhar, junto com uma namorada na época, né? Os dois estavam no pecado de bebedeira. E eu me lembro que toda vez que a menina jovem ia ler, eles chegavam meio alcoolizados, levavam bebida alcoólica para dentro da minha casa, que começou a me trazer transtorno, irritação novamente. E eu lembro que essa jovem falou, gente, respeita a menina, a gente está lendo a palavra de Deus, você está nessa risaiada, nessa bebedeira, e ali, não estou falando isso para vergonha do meu irmão, não, porque assim como eu, na época, não sabia, não tinha entendimento, ele não tinha. E ele, infelizmente, estava sendo usado pelo inimigo. Então, a minha briga não era contra a carne. Então, também fica mais essa mensagem. Muitas das vezes, você vai se posicionar e o inimigo das nossas almas vai usá-los de pé. Mas ali tinha uma Laurinéia determinada, tinha uma Laurinéia já protegida, no esconderijo do Altíssimo, Olha, em que Deus já estava trabalhando. E não foi motivo, irmãos, de eu desistir. glória a Por que eu Deus. me emociono? Que fica essa mensagem, não desistam, que o Espírito Santo, aos poucos, vai trabalhar na minha e na sua vida. Não tem cenário que ele não mude, não tem cenário que justifica eu e você abandonar a presença do Senhor. Não é fácil, mas ele é possível. Mas muito mais difícil é você se destruir, é você servir o inimigo e não ter certeza de vitória, não existir vitória. Com Jesus a gente tem as pelejas, tem, mas a vitória é certa porque ele é fiel. Porque sofrer nas mãos de Satanás é derrota certa. É só destino buraco. Mas quando a gente passa momentos difíceis na presença de Deus, é a certeza que aquele seu sofrimento lá na frente vai virar um grande testemunho para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero agradecer a rica oportunidade, pedir perdão a vocês, né, as minhas confusões de testemunho, eu vou e volto. Glória a Deus é Deus, né, presente. Né? Nós que agradecemos pelo seu sim. Tenho certeza que o seu testemunho edificou a fé de muitas pessoas aqui, que às vezes a gente quer parar por tão pouco, a gente reclama por tão pouco. Olha da onde o Senhor tirou ela. Olha quem ela é hoje, né? Olha a mulher que é usada ali nos grupos, em oração. Ela é intercessora, sempre está orando por mim, sempre está orando por mim nos devocionais, quando eu entro nos devocionais. Então, assim, se Deus fez na vida da Nelly, pode fazer na sua também. Não faz exceção de pessoas. Só precisa de quê? Ela falou várias vezes. Ela chegou do jeito que ela estava para o Senhor. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar pronta para. Não, é do jeito que a gente está, porque é Ele que vai transformar a gente. É Ele que vai convencer a gente do nosso pecado, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente, né? Aí ele começa a mudar as nossas vestes, nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar. Por isso que eu quis que ela contasse, porque essa mulher hoje meiga, delicada, que fala baixinho, ela não era assim. Ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas precisou de ter uma decisão, precisou de ter uma atitude. Ela falou, não foi fácil. É fácil? Não. Todas nós viemos aqui contar o nosso testemunho, não é fácil. Renunciar à vontade da nossa carne. Por isso que a gente busca mais, por isso que a gente cada dia mais passa tempo com Ele, porque quanto mais no Espírito a gente está, mais a gente vai ter força para renunciar ao pecado. Quanto mais a gente jejua, mais forte a gente fica para falar não para o pecado. É para isso que a gente jejua, matar as nossas vontades, matar a nossa carne. Então, assim, a Né escreveu, cheguei do jeito que eu estava, mas não aceitei permanecer do mesmo jeito. E é isso que o Senhor quer que você pegue aqui hoje. Não importa como você chegou aqui, mas como é que você vai sair daqui? Você vai continuar do jeito que você está? Ou você decide que você quer uma vida transformada? Que você quer ser curada por Jesus? Que você quer ser liderada pelo Espírito Santo? Que você quer ser direcionada pelo Espírito Santo? Amém? Gratidão, Neia.
Gratidão pelo seu sim, pelo seu derramar, pelo seu testemunho, pela palavra que você trouxe. Deus usou sua vida poderosamente. Creio que muitas pessoas foram tocadas aqui. Muitas pessoas que, às vezes, estavam passando por coisas muito menores, e às vezes estavam pensando em desistir, vai falar, meu Deus, se ela passou por isso tudo, numa cama, AVC, acamada, usava fralda descartável, gente. No começo ela usava fralda descartável. Cadeirante, vai para a igreja cadeirante. E às vezes por tão pouco você já quer desistir. Não desista, permaneça. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher que busca um relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. A gente tem aqui no grupo vários grupos de oração, oração 6 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. A gente tem oração na madrugada. O que mais tem aqui é mesa para você se sentar. Mas você precisa querer. Você precisa decidir. Um dia, a Neia fazia parte da minha igreja física, qual eu era há um tempo. E um dia ela só colocou uma mensagem lá. Alguém sabe de uma psicóloga? E aquilo Deus tocou no meu coração, não conhecia ela. Manda uma mensagem para ela no privado. Dali começou o nosso relacionamento. Dali começou a nossa conversa. Então, assim, às vezes uma mensagem que você manda para alguém, você pode, às vezes, ser usada por Deus para mudar o destino na vida daquela pessoa. Não é loucura, não, que às vezes você fala assim, mas eu não sou psicóloga, para que eu vou mandar mensagem para ela? Então, assim, gratidão, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a rica oportunidade de exaltar o nome do Senhor nessa manhã, de dar lugar para o Espírito Santo, né? Eu sou falha, pecadora, mas como foi dito aqui, nem tudo coopera para o bem das todas as coisas, e que possamos, né, abraçar essa mensagem do temor. Primeiro começa por mim, né? Como foi dito aqui. Eu quero agradecer, pedir perdão a vocês da demora. Eu preciso só atender o portão ali também, tá? Peço perdão e obrigado. Amém. Glória a Deus. Espera aí, tia. Estou numa reunião no celular. Vamos só orar para a gente encerrar. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Ao meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por tudo que foi feito aqui, pelo seu derramar, por tudo que o Senhor usou a vida da Neia para derramar, para testificar, para impulsionar essas mulheres a ter um posicionamento, a te buscar, a ter um relacionamento com o Senhor. Guarda a vida da Neia, Pai. Nós nos desligamos aqui agora, Pai. Deixa o devocional. Guarda a vida da Neia, cobre ela com o sangue do Cordeiro, que nenhum ataque, contra-ataque venha sobre a vida dela nesse dia, por ela ter se posicionado, por ela ter vindo aqui, contar as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. Cobra a minha vida com o sangue do Cordeiro, meu esposo, meus filhos, que nada venha de retaliação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Levante cada dia mais mulheres para testificar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Né? Só vamos tirar uma fotinha aí para nós guardar. Amém. Em que nada justifica, né? A gente parar, a gente quer largar a cruz por muito pouco. Exatamente. Exatamente. Sorri aí, né? Oi? Glória a Deus. Espera aí que meu celular tá lento, né, Né? Você sabe, ele tá lento ultimamente. Então, assim, tem que ter paciência com ele. Aí, a Priscila falou que você dá um sorriso bonito, cara. Vai tirar uma foto aí. Foi. Glória a Deus. Ó, beijo, um dia abençoado para todos. Amém.